Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 10 de março de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do nono ano do ensino fundamental dos anos finais, e os alunos que vieram hoje são eles: a Júlia, a Evelyn, a Ana Júlia, o Cauã e o Enzo. Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando, porém essa aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henke, onde os alunos que faltaram devem assistir e colocar a sua atividade e também o aprendizado para que eles possam aprender o que os colegas deles estão aprendendo hoje aqui. O material que nós estamos estudando é o currículo em ação de matemática do primeiro semestre do primeiro bimestre. Material esse enviado pela Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. A apostila eu já falei que ela é da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo, né? Então beleza. Página 9 fala um pouco sobre isso. O que ela fala? Sobre a atividade, situação aprendizagem 5. Ela fala assim: as atividades sobre retas paralelas cortadas por transversais estão na situação aprendizagem 5, em que você vai trabalhar a relação entre ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal. Continuando lá, habilidade. A habilidade é EF09MA10, demonstrar relações simples entre ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal. Objeto de conhecimento, demonstrações de relações entre os ângulos formados por retas paralelas interceptadas por uma reta transversal. Lembra a aula de ontem, onde tinha ângulos colaterais, quer dizer que são dos mesmos lados, internos, quer dizer que é para dentro, né, entre as duas retas paralelas, os externos, quando é para cima das retas e para baixo da reta paralelas, né? E aí tem os alternos. O que é alternos? Quando um está de um lado, o outro está do outro, né? Um punhado de palavra teórica aí, mas na hora que a gente pratica não é tão difícil assim. Atividade 2, demonstração de algumas propriedades. 2.1. Com base na figura do item 1.3, demonstre que os ângulos opostos pelos vértices são congruentes. Então aqui está, né? Aí, ó. Queremos provar que o ângulo A é congruente ao ângulo F, certo? Nesse caso, eles são opostos pelo mesmo vértice. Então são chamados de ângulos opostos pelo vértice. Sabe-se que os ângulos AB são suplementares. O que quer dizer suplementares? Lembra que na última aula nossa, foi ontem, eu estava na dúvida se era suplementar ou complementar. É a palavra suplementar. O que ela faz, ela suplementa. Para mim, a palavra complementa seria melhor. Mas aqui, ó, essa reta aqui tem um ângulo aqui, ó, o ângulo raso. O que é o ângulo raso? Quem lembra o que é um ângulo raso? Um ângulo de quantos graus? 140. Não. 180. 180, porque ele foi a metade da volta inteira, né? E aí a soma do ângulo A com o ângulo B é sempre 180. Então numa reta, quando eu tenho um ângulo e fala para mim que aquele ângulo é 30, eu já sei que o outro é 150. Por quê? Porque ele é ângulo suplementar. Ele vai somando os dois, tem que dar 180 graus. Assim como o ângulo BF. Daí você vai falar, mas o B está em cima, o F está embaixo. Mas ele forma um ângulo de 180 graus e referente à reta R aqui, ó. Certo? Então a soma do B com o F também vai dar 180 graus. Tá bom? Fizeram o registro já? Já fizeram? Olha lá, o ângulo A com mais o ângulo B é igual a 180 graus. O ângulo F junto com o ângulo B também tem 180 graus. Tá bom?
Agora vamos ver se vocês entenderam, meu. Vou perguntar que não tá na apostila aí. Ai, ai, ai. Agora gela até a tripa da turma aí. Aí você infarta nós. O ângulo C. Quem é o ângulo suplementar do ângulo C? Não. O H é o oposto pelo vértice. O D é o ângulo suplementar. E se eu não quiser o D? Tem um outro ângulo que é suplementar a ele. É o G. Que aqui, ó, forma um ângulo de 180 graus. Muito bem. Última pergunta. Se eu falar que o ângulo A vale 80 graus, quanto vale o ângulo C? 80 também. Que ele é o ângulo congruente, né? Que é igual. E se eu falar que o ângulo A tem 80 graus, quantos que tem o ângulo B? Não. 100. É que faltou tirar o 80. São suplementares. Agora, deixa eu falar um negócio para vocês. Complete minha frase. Se o ângulo B tem 50 graus, complete a frase. O que vocês podem chegar à conclusão? Não precisa completar a frase. Se eu falar que o ângulo B tem 50 graus, qual é a conclusão que você chega? Que quem também tem? O E também tem. E o A? Não, mas eu consigo descobrir o valor do A. Quantos? Não, ele é ângulo suplementar. O ângulo suplementar, a soma dos dois dá quantos? 180. Quantos que vai valer o ângulo A? 100? 100 mais 50 dá 180? Não, 30 mais 60 mais 50 dá 110. Eu quero que dê 180. 90 mais 50 dá 140. 40 mais 50 dá 90. Faz 180 menos 50. Quantos? 130. Mas na verdade eu tinha esperança que vocês falassem assim: professor, se você falar que esse ângulo tem 50 graus, você é louco. Porque ele é um ângulo obtuso. É um ângulo maior que 90 graus. Então nunca que ele vai ter 50 graus. Eu tinha esperança que vocês falassem isso. Tá doidão? Um ângulo obtuso que é maior que 90 graus, vai falar que é 50 graus? Cheirou leite azedo, é? Então só tirou essa parte. Cheirou leite em pó, é? É? Então não, pelo amor de Deus, tudo que nós falamos era verdade se o ângulo fosse maior que 50 graus, né? Porque não existe um ângulo obtuso de 50 graus. Olha lá, o ângulo A mais o ângulo B é igual ao ângulo F mais o ângulo B também, porque eles são todos, quantos que eles valem? 180, porque são ângulos suplementares um com o outro, certo? O ângulo A, presta bem atenção, o ângulo A é a mesma coisa que o ângulo F mais o ângulo B menos o ângulo B. Mas que tipo é esse? B menos B, o que acontece? Matou. Então o ângulo A é congruente, né? Tem que ser 3 tracinhos aqui, ó. Tem que ser 3 tracinhos. É congruente ao ângulo F. Então o ângulo A e o ângulo F são congruentes, tem a mesma medida. Só que isso aí a gente já tinha aprendido, que quando é um ângulo oposto pelo vértice, eles têm o tamanho iguais. É isso mesmo. Podemos ir para o próximo ou espera um pouquinho? Pode? Então beleza. 2.2. Demonstre que os ângulos alternos e internos são congruentes. E agora? Eu quero saber primeiro, quem é os ângulos alternos e internos? Internos. Quando eu falar em internos, eu tenho que achar as duas retas paralelas. Quem é a reta paralela? É o T, o R e o S. É o R e o S. Internos. A setinha vai para encontro ou vai para os cantos? Encontro. Parte interna. Muito bem. Interna, tá bom? Agora eu tenho que achar os ângulos alternos. É isso que fala? Alternos e internos. Quem é o alterno do F? O A?
O H? Mas o H está para o lado de fora, então ele não é. Tem que ser alterno e interno. É o C. Ó, aqui está a reta transversal. Aqui está a reta transversal. Presta atenção. Aqui está a reta transversal. E ela está interna, então não passei para o lado de fora. Se fosse externos, eu ia riscar só os de fora. Quem é o ângulo alterno do F? É o C. Quem é o ângulo alterno do B? É o G. Tá? E eles têm o mesmo valor? Sim. Queremos provar que o C é congruente ao F, ou seja, ângulos alternos internos. Sabe-se que o ângulo A e C são congruentes. O ângulo A que está lá em cima é congruente ao ângulo C, certo? Pois são correspondentes. O que é correspondentes? É aquele ângulo que, se ele escorregar, ele vai vir parar em cima do outro, certo? Se imagina ele escorregando ali pela reta T. Os ângulos A e F também são congruentes. O A e o F são congruentes. Por isso que o F e o C são congruentes. Seria uma coisa que eu falava mais ou menos assim, ó. O Enzo tem a mesma idade do Cauã. E o Cauã tem a... Não, estou dando exemplo. O Enzo tem a mesma idade que o Cauã. E o Cauã tem a mesma idade que a Júlia. Então, chegamos à conclusão que a Júlia tem a mesma idade que o Enzo. Entendeu? Então, quando eu falo que o A é congruente ao C e que o A também é congruente ao F, o F e o C também são congruentes, porque ambos são iguais ao ângulo A. Tá bom? Sendo assim, C, A é igual a C, o A é igual a F, então o F e o C também são iguais. Pausa para registro? Sim. Então lá. Tem mais um pedacinho aqui. Então, podemos afirmar que o ângulo A, o ângulo C e o ângulo F são congruentes, certo? De forma idêntica, pode-se provar que o par de ângulos B e G, que são alternos internos, são congruentes também. Nós ficamos falando só do A, F e o C, né? Mas o B e o G também são congruentes, tá bom? Pause para registro. Vamos lá, dando continuidade. Página 23. Atividade 3. O X da questão. O que é o X mesmo? Ele representa o quê? Uma incógnita. E o que é uma incógnita mesmo? É o que a gente não sabe, mas pode descobrir. Isso, é aquele valor que está oculto, que eu não sei quanto que vale, mas eu posso descobrir. 3.1. Sabendo que as retas R e S são paralelas, responda as perguntas. Tá vendo as duas retas paralelas? Cadê as retas paralelas? Quais são as letras dela? R e S. E como que é o nome da transversal? H. Então vamos lá. Aí a gente tem ali o ângulo X, o ângulo Y e o ângulo... Como que é o nome daquela letrinha Azinha ali, se sabe? Aquele Azinho cheio de frescurinha assim? É uma letra grega. Primeira letra do alfabeto grego. Não. Alfa. Tá? Então ali a letra alfa. Certo? Então vamos lá. O valor, a primeira pergunta. Qual a medida do ângulo X? Alguém sabe me dizer qual é o valor do ângulo X? 45. O porquê que você chegou a essa conclusão que é 45? Tem uma regrinha que a gente acabou de estudar que deixa bem claro isso. Por que ele é 45? Esqueceu como que explica? Quem sabe como que eu explico que ele tem o ângulo de 45 graus? Porque são iguais ali, né? Que tá Isso, eles são opostos pelo vértice. Olha onde que está o vértice aqui, ó. Eles são opostos. Um está de um lado, o outro está do outro. E quando eles são opostos, eles são congruentes, ou seja, eles têm o mesmo tamanho. E agora, para descobrir o valor do ângulo Y, como que eu faço?
Ah, mas não tem o oposto aqui. Não vou conseguir achar pelo oposto. Vou tentar achar o correspondente a ele. Quem é o correspondente a ele lá em cima? Não, é esse daqui, não é? Se ele escorregar, ele não vai parar lá? Sim. Então tá. Agora, o ângulo alfa e o ângulo, vamos chamar de beta, são suplementares. O que quer dizer quando eles são suplementares? Ixi, Maria, foram jogar bola e esqueceram do resto. Eu não joguei bola, só fiquei nessa. Ai, meu. O que quer dizer quando eles são suplementares? Não, iguais são congruentes. Ó, vou dar outro exemplo aqui, ó. Esses dois ângulos juntos formam esse ângulo aqui, ó. Isso. A soma dos dois ângulos vai dar quantos? 180 graus. Tá. E qual é o valor do beta, então? 60? Qual o valor do alfa? 45 mais 60 dá 180? Então, o beta agora é uma incógnita. Beta é igual o 180 que já estava lá, menos 45. Qual é o tamanho do ângulo beta? Quanto que dá 180 menos 45? Calma, eu tô fazendo essa conta agora mesmo. Tá. 135. Muito bem. Então, o ângulo beta lá em cima tem o tamanho de 135 graus. Ele é um ângulo complementar. O que é um ângulo complementar? Quer dizer que se ele escorregar aqui, ele vai vir parar aqui. Qual o valor do Y então? 135 graus, porque nós conseguimos descobrir que lá em cima o ângulo suplementar, o ângulo alfa, mede 135 graus e aquele ângulo que mede 135 graus é complementar ao ângulo Y. Certo? Alguma dúvida aqui? Não? Vamos ver se agora vocês participam mais da explicação do próximo. Letra B. Qual é a relação entre os ângulos X e Y? São ângulos suplementares. Por que são ângulos suplementares? Porque esse ângulo Y é uma cópia do ângulo que está onde? Está aqui em cima. Ele é complementar, ele é como se fosse uma cópia, certo? E ele é suplementar porque ao eu somar o alfa com o Y, vai dar 180 graus. Certo? São suplementares. Essa é a relação que um tem com o outro. Tem a letra C? Não. Agora nós vamos para 3.2. 3.2. Sabendo que a reta R é paralela à reta S e a reta T é paralela à reta V, nossa senhora, agora tem 4 retas. Junte-se aos seus colegas e encontre as medidas do ângulo X, justificando a sua resposta. Então lembre-se bem, eu quero que vocês ajudem eu a descobrir qual é aquele resultado. Bom, presta bem atenção. A letra R, eu escutei, Enzo. Ó, turminha, presta atenção, tem várias formas de fazer. Uma delas é o seguinte: reta R e reta S, elas são paralelas. Reta T e reta V, elas são paralelas. Nesse caso, a reta T é transversal às retas R e S, certo? Então, uma das possibilidades é o quê? Eu trago esse X aonde? Aqui. Eu vou fazer um círculo aqui. Vai vir no primeiro quadrante, no segundo quadrante, no terceiro ou no quarto? Esse X. Segundo, quando ela deslizar aqui, ela vai encaixar aqui? No primeiro. Ela tem o mesmo formato que o primeiro. Então, essa aqui que eu acabei de pintar é um ângulo correspondente ao X. Aí, se ela é essa daqui agora, o R é transversal da reta T e V,
Quer dizer que esse x pode escorregar aqui. E ele vai vir para onde? No primeiro quadrante, no segundo quadrante, no terceiro ou no quarto? Primeiro. Olhe bem, ele vai descer como se fosse uma fatia de pizza escorregando. Ele é igual ao primeiro. Então, esse x é complementar aquele x. Tá bom? Aqui é x também. Agora ele quer saber o tamanho do x. Eu preciso mover ele para mais algum lugar ou já cheguei onde eu queria? Cheguei onde eu queria. X mais 85 graus é igual a quantos? Não. X mais 85 graus é igual a quantos? Onde que você tirou esse 85? O que o x e 85 graus tem a ver ali um com o outro? Ah, vocês não prestaram atenção na aula anterior. Eu vou voltar aqui. Qual a relação do x com o y? São suplementares. O que quer dizer que quando eles são suplementares? Ao todo dá 180 graus. A soma dos dois dá 180 graus. Beleza. Voltando agora. Qual é a relação do x e do 85? Que eles são suplementares. Quer dizer que a soma dos dois dá quantos? 180 graus. Então, no caso, ele é 95. Então, x é igual ao 180, já está lá. O 85 que está atrapalhando aqui passa para lá negativo. Menos 85. Então, x é igual a 95 o quê? Graus. Certo? E eles são colaterais externos. Mas como que eles são colaterais externos? Presta bem atenção. Eu vou levar em consideração a reta T e V. O interno é para dentro. O externo é para fora. Aí você vai falar, mas professor, o 85 está aqui, o x está lá, o que tem a ver? Opa, o x não é complementar a esse aqui? Não é a mesma coisa? Então eles são colaterais externos, por quê? Porque os dois estão para fora e os dois estão do mesmo lado. Quando ele está no mesmo lado da transversal, ele é colateral. Quando eles estão em lados opostos na transversal, ele é alterno. Certo? Tem o 3.3? Tem a B, C. Ah, tem a B e C ainda. Esse aqui é o A? É o A, isso. Próximo. Olha lá, subir no ângulo lá, ó. 85 graus. Se eu for com o transferidor lá, quantos que dá? E tudo isso que eu fiz. Calma aí, deixa eu ver um negócio. Ah, ó. E aí eu coloquei isso aqui para mostrar um negócio para vocês. Ó, que curiosidade. Ó. Não sei se arrumaram. Depois vocês pegam o transferidor. Duvido que tenha arrumado. Quando eu vim medir o tal do ângulo de 85 graus, quantos graus ele tem na verdade? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e... Sei. Não. 95. Está na metade do 90 e do 100. Deve estar... Nossa, colocaram 85, é. E esse outro aqui, que era para ser 95, quantos que ele está? 85. Então os caras conseguiram fazer a façanha de inverter aí, né? Eles fizeram na versão espelhada. É. O nosso aqui tá um pouquinho pra fora ainda. Gordinho. É verdade. É verdade. Então conseguiram fazer a façanha. Vamos lá. Próximo. 3.2. Ainda sabendo o mesmo ditado lá, agora a letra B. E agora? E agora? Quantos graus tem o valor do ângulo X? Vamos fazer ele andar por aí? E aí? Ele pode deslizar por duas retas. Ou pela letra R, ou pela reta R, ou pela reta V. Júlia, escolhe por qual que você quer que ela deslize. Pela R ou pela V? Pela B. V. Então ele vai deslizar. Ele vai subir aqui. Ele vai ficar em qual quadrante? No primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto? Olhe bem o formato dele. No primeiro. No primeiro. Ele sai daqui e encaixa aqui. Certo. É meio que uma Agora, versão Júlia não é, Evelyn?
Ele pode deslizar pelo V e pelo S. Por onde que nós vamos agora? S, porque o V ele vai voltar no que ele estava, né? Então, muito bem. Vamos descer pelo S. Ele vai descer do jeito que ele está. E aí? Aonde que ele vai parar? No primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto? No terceiro. Terceiro, porque ele vai deslizar do jeito que ele está. E ele termina assim. E agora? Quantos graus ele tem só observando a posição que ele ficou? 85. Por que ele é 85? Porque são ângulos correspondentes. Eles são ângulos opostos pelo vértice. Eles são ângulos opostos pelos vértices, certo? Além de eles serem ângulos opostos pelo vértice, ou seja, ele tem o mesmo tamanho, nós podemos pensar o seguinte. Vamos usar essa reta aqui. Interno, interno, certo? Interno, interno. Aquele ângulo pode vir aqui. Ele tem o mesmo tamanho disso aqui. Então ele é ângulo interno ou externo? Interno. Interno. Ele é colateral ou alterno? Alterno. Colateral, os dois teriam que estar do mesmo lado. Então eles são ângulos alternos internos. Eita, que a gente tá explicando hoje. Tá? Saiu de Itália. E por que eles são ângulos congruentes mesmo? Não está escrito ali, mas por quê? Porque eles têm o mesmo valor. Eles são ângulos opostos pelo vértice. Tá bom? É meio que uma versão espelhada, né? Isso. Vou esperar o Enzo terminar de registrar, a gente já continua. Você pausou? Não. Próximo. Olha lá, subindo aqui o transferidor. Adivinha? Aqui realmente tem 85 graus. E o X? Realmente também tem 85 graus. Então aqui não erraram. Olha a vergonha na cara. Letra C. E agora? E esse daqui? Vamos lá. Enzo, ajuda eu aqui. O ângulo X. Nós vamos tentar levar ele perto lá do 85 graus para descobrir se ele é o ângulo oposto pelo vértice. Ele tem o mesmo valor. Se ele é um ângulo suplementar, a soma dos dois dá 180 graus. Esse X, se quer que ele escorregue pelo V ou pelo S? Escolhe. Dos dois o caminho dá. Pelo S. Então ele vai escorregar lá para cima. Certo? Ele vai vir escorregando. E ele vai preencher qual desses? Primeiro, segundo, terceiro ou quarto? Terceiro. Do jeito que ele veio, ele encaixa aqui. E agora? Ele vai escorregar por onde para chegar lá perto do 85 graus? Pelo T. Ele vai escorregar aqui. E aí a hora que ele escorrega, ele vai vir parar no 85, vai vir parar no 2, no 3 ou no 4? No 3. Dá pra imaginar descendo assim. É. Olha lá. E aí? Ele é um ângulo suplementar ou é um ângulo oposto pelo vértice? Oposto pelo vértice. Isso. Quantos que ele vai valer? Não. O oposto pelo vértice, ele tem o mesmo valor. Eles são congruentes. Então ele vale 85 graus. Responde então a próxima. É. Então, agora só deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Ele é um ângulo interno alterno ou ele é um ângulo colateral interno ou ele é um ângulo colateral externo ou ângulo alterno externo? Alterno externo? Alterno externo? Então vamos olhar aqui, ó. Alterno externo. Eles estão aqui, ó, na parte interna. Certo? E eles são alternos internos. Se está externo ali, tem que arrumar. Está errado ali. São ângulos alternos internos. Ah, não, minto, calma aí, parou. Deixa eu ver aqui, ó, presta atenção. Analisando eles que já estão aqui, ó. Aqui é interno, certo? Aqui é externo.
E aí, eles são alternos, porque um está para lá, outro está para cá. Muito bem. São ângulos alternos externos. E eles são ângulos congruentes, tem o mesmo tamanho, porque são ângulos opostos pelo vértice. Olha lá, 95 graus aqui, na verdade ele não mede 85. 95 graus aqui e do outro lado, 95 graus também. Tá? Ele tem o mesmo tamanho, só que na apostila os caboclos não aprendem. Vamos arrumar nós? Não. Apaga aqui e coloca 95 graus. Aí vocês podem arrumar aqui também, ó, 95 graus. Certo? Na anterior, mesma coisa. Eles estão voando para baixo, senhor. É, essa aqui tem 85 graus mesmo, né? Agora aqui, ó, nessa daqui que eles erraram, o X vale 85 graus na verdade, e aqui vale 95 graus. Só que é lógico, eu estou fazendo correção aqui porque nós temos, como fala, transferidor. Se nós tivéssemos no concurso, você tem que responder 85 graus mesmo. Ah, professor, mas eu peguei. Não, você não pode nem pegar transferidor no concurso. Se você pegou para medir lá e deu errado, eles podem falar, não, o importante ali não era o valor em si. É se você sabia que ele era se eles eram ângulos opostos pelo vértice. E quando ele é oposto pelo vértice, eles são congruentes, eles têm o mesmo tamanho, né? Pronto? Para apagar meu texto aqui, eu vou apertar pause. Vamos lá então, dando continuidade. Subiu lá o transferidor, que a gente já tinha visto o erro deles. Agora 3.1. Sabendo que R... Opa, o que quer dizer essa barra aí? São paralelos? São paralelos. São duas barrinhas que não se encontram. Então é um jeito de... É uma sigla. É uma sigla em matemática que quer dizer que R e S são paralelos. E U e V também são paralelos. Ele pergunta, quanto vale o X mais o Y mais o Z? Primeiro eu tenho que descobrir o valor do X, do Y e do Z. E agora? Qual é o valor que é mais fácil de achar aqui? O X, o Y ou o Z? Qual é o valor do Y? 145 graus. Por que é 145 graus? Porque ó, se eu deslizar ele para cá, ele vem parar aqui. Se eu deslizar ele lá, ele vem parar bem no tamanho dele certinho. Então é isso mesmo. Então os 145 graus, esse ângulo aqui, é correspondente a esse ângulo aqui. Então eles têm o mesmo valor. Certo? E agora, qual é o tamanho do Z? É o mesmo tamanho do alfa? Não. Por que ele é 35? Porque é mais pequeno. Não. Que brincadeira, é porque, tipo, tem que medir. Não. Peraí, eu esqueci como é que fala, senhor, calma aí. Vamos mover ele? Porque sim. Mover ele aqui. Ele não vem parar aqui? Porque sim não é a resposta. É sim. Ele não vem parar aqui? E esse ângulo aqui, ele é o quê? 145 graus. Arredonda, tipo, dá 100... O Z e o ângulo de 145 graus, eles são o quê? Complementares? Um não tem o mesmo tamanho que o outro? Não. O que eles são então? Ah, eu tô triste. Eu expliquei umas 5 vezes hoje isso. Calma, senhor, é que a gente esquece. Nada, não. Pode ser. Os dois ângulos juntos, ele fica o tamanho desse ângulo grandão que eu tô fazendo. 180. 180. Eu falei 180, só que Eles são suplementares, essa é a resposta. Se eles são suplementares, eu faço 180 menos 145. 5 que tira 0, não dá, empresta do vizinho. Fica 7. 10 que tira 5, 5. 7 que tira 4, 3. 1 que tira 1, 0. Então ele fica valendo 35 graus. E o ângulo Y? E o ângulo Y? Não, o X, desculpe. E o ângulo X? Por que ele é 35? é o mesmo tamanho do Z. Porque esse Z pode escorregar aqui e vir parar aqui. Vem para aí, daí desliza pro Desliza lá, ele para aqui.
E mais daí, por que ele é? Por qual propriedade dele que ele é o mesmo tamanho? A propriedade? É, porque eu acabei de trazer o ângulo aqui de 35 graus. Eu quero saber por qual propriedade ele é. Aqui era porque ele era ângulo suplementar. E aqui o x com 35 correspondente? Não. É igual. Olha, hoje a aula foi perdida e ninguém prestou atenção. Não, nós prestamos atenção, mas na hora. Mas tá louco? Acabei de explicar isso aqui uns 10 minutinhos atrás. Viu? 10 minutos, gente. Tá louco, Ju? Não podia? Nos perdoe. Vou desenhar aqui o que quer dizer, por qual motivo é, por causa desse ponto aqui. Ele é vértice. E por que ele é então o mesmo tamanho? Nós estamos paralelos. Porque eles são opostos pelo vértice. Quando é oposto pelo vértice, ele tem o mesmo tamanho. E aí, qual é a resposta final? Tem que olhar para a apostila, não pode olhar para o caderno. Tem gente que nem sabe o que é a pergunta ainda. Qual é a pergunta, Enzo? Não sabe? Qual é a pergunta? Ninguém achou a pergunta ainda. Quanto vale x mais y? Isso, você já achou a pergunta. Quanto vale x mais y mais z? Isso, quantos que vai dar? Vamos somar? Quem é o valor do x? Qual é o valor do x? 35. Qual o valor do y? 145. 145. Qual o valor do z? O z é 145 ou 35? 35. Somando. 5 mais 5, 10. Com mais 5, 15. Fica o 5, sobe o 1. 1 mais 3, 4 mais 4, 8. 9, 10, 11. Fica o 1, sobe o 1. 1 mais 1, 2. Então a resposta final é 215 graus. Certo? Alguma dúvida aqui? Não? Não tem dúvida? Então tá, fala pra mim. Vamos ver. Evelyn, por que você falou que não? Evelyn, por que esse ângulo que eu acabei de pintar aqui mede 145 graus? Por quê? Porque ele tem o mesmo tamanho do outro que está acima dele. Mas como que a gente chama isso? Oposto pelo vértice. Oposto pelo vértice. Agora, Júlia, por que esse ângulo que eu acabei de pintar custa 35 graus? Ele tem uma medida de 35 graus. Porque são suplementares. Isso, ele é suplementar de quem? De quem? Ele é suplementar de quem? De quem? De quem? Conta lá, a Júlia ficou perdida depois do tapa ali. Ele é suplementar do Y, isso mesmo. E subindo ali o medidorzinho, olha lá. 145 graus, verdadeiro, e o outro 35 graus. Olha aqui, para de brigar assim, presta atenção. Olha aqui, o ângulo Y, 145 graus. O ângulo de baixo ali, 35 graus. Somando os dois, não dá 180 graus certinho? Sim. Comprovou ali, certo? Olha o valor do Y. O Z, quer dizer, o Z deu 35 graus. E por aqui nós terminamos a situação aprendizagem 5. Lição de casa. Para quem faltou hoje vai ter que assistir o vídeo até o fim para poder saber a lição de casa. É o seguinte: situação aprendizagem 6, atividade 1, tirolesa. Só ela. Ela começa na página 24 e termina na página 25. Quem for assistir a videoaula do ano passado, por favor, preste atenção na explicação para não ficarem perdidos aqui depois. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Depois